Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra, este devocional, desperte em você a compreensão da importância do perdão na vida cristã. Hoje, em nosso devocional diário da classe dos adultos, meditaremos sobre uma verdade que está no centro do Evangelho. O tema do nosso devocional hoje é Perdoando como fomos perdoados. Afinal, quem recebeu a graça de Deus é chamado a demonstrar essa mesma graça às outras pessoas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela tua infinita misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos perdoou através do sacrifício de Jesus Cristo. Fala conosco agora e ajuda-nos a desenvolver um coração disposto a perdoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o nosso texto base para o devocional de hoje está na oração do Pai Nosso, em Mateus 6:12. Diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, meus amados irmãos, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso e entre os pedidos apresentados ao Pai está este: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Isso nos mostra que existe uma ligação entre receber o perdão de Deus e estar disposto a perdoar aqueles que nos ofenderam. O perdão, ele não é apenas uma recomendação para algumas pessoas mais espirituais. É um mandamento para todos os discípulos de Cristo, porque o Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que verdade maravilhosa nós temos aqui. Deus não esperou que nós tornássemos perfeitos para nos perdoar. Ele tomou a iniciativa. Ele ofereceu a graça. Ele ofereceu a reconciliação. E agora espera que os seus filhos façam o mesmo. Isso se encaixa perfeitamente na história que estamos estudando nesta semana. A reconciliação de Jacó com Esaú. Humanamente falando, Esaú tinha motivos para guardar ressentimento. Ele havia sido enganado, ele havia sofrido perdas, havia carregado anos de separação, de dor, mas quando chegou o momento do reencontro, algo extraordinário aconteceu. Está lá em Gênesis 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Olha só, tenta imaginar que cena bonita. O reencontro não foi marcado por vingança, ele foi marcado por perdão, foi marcado por reconciliação, foi marcado por lágrimas de restauração. Isso nos ensina que o perdão ele tem poder para curar feridas que pareciam impossíveis de serem restauradas. Mas precisamos reconhecer que perdoar nem sempre é fácil. Claro que não estou dizendo isso. Algumas ofensas, elas deixam marcas muito profundas. Algumas palavras machucam. Algumas atitudes geram dores que permanecem por anos. Por isso, o perdão não é baseado apenas em sentimentos. Óbvio que não. É uma decisão de obediência a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 32, está escrito assim:
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Observa que há um padrão aqui. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Não perdoamos porque a ofensa foi pequena, não perdoamos porque o outro merece, perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. Quando olhamos para a cruz, percebemos que também éramos devedores da graça, também precisávamos de misericórdia, também precisávamos de perdão. E isso muda a nossa perspectiva, não é verdade? Colossenses 3:13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cristo é o nosso exemplo, meus irmãos. Você já percebeu que guardar ressentimento faz mais mal para quem guarda do que para quem é alvo dele? A falta de perdão, ele prende o coração, ele rouba a paz, ele alimenta a amargura. Mas o perdão, ele produz liberdade. Talvez a outra pessoa nem saiba o que você está carregando, mas Deus sabe, Deus sabe. E hoje Ele pode estar chamando você para entregar esta dor em suas mãos. Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura vos perturbe. A amargura, meus queridos irmãos, ela cresce quando o perdão ele é adiado, mas o amor floresce quando escolhemos obedecer ao Senhor nosso Deus. Isso não significa ignorar o que aconteceu, claro que não. Isso significa entregar a justiça nas mãos de Deus e permitir que o coração seja curado. Foi isso que Jesus fez. Mesmo sendo injustiçado, humilhado, crucificado, ele declara ali naquela cruz, está lá em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, meus queridos irmãos, que exemplo extraordinário nós temos aqui. Se Cristo perdoou aqueles que o crucificaram, também podemos buscar forças nele para perdoar aqueles que nos ferem. Talvez hoje exista alguém que você precisa perdoar. Talvez exista uma mágoa antiga que ainda ocupa espaço no seu coração. Mas lembre-se, Deus não nos chama ao perdão para beneficiar apenas o outro. Ele nos chama ao perdão para libertar também o nosso coração. Porque quem foi muito perdoado aprende a perdoar. E quem vive a graça de Deus aprende a compartilhar esta graça com os outros. Glórias a Deus! Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos perdoou através do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a desenvolver um coração misericordioso e disposto a perdoar. Cura as nossas feridas, remove toda a amargura e ensina-nos a viver a reconciliação que o Evangelho nos ensina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta verdade permaneça no seu coração. Quem recebeu o perdão de Deus deve aprender a perdoar como foi perdoado. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, ore, permaneça, perdoe e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.